Bem-vindos ao podcast Os Pais do Século XXI. Chamo David Spínola. Este é o lugar onde os pais encontram insights valiosos, conselhos práticos e histórias inspiradoras para ajudá-los a criar e educar filhos confiantes, resilientes e preparados para o futuro. Prepare-se da melhor forma para ser um pai ou mãe do século XXI. Então, olá, bem-vindos a mais um podcast Os Pais do Século XXI. Hoje temos como convidada a Andreia Carvalho, formadora e coach parental. Hoje o tema será a importância do autocuidado dos pais. Já agora, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada, David. E bem-vinda. Ok? Tenho aqui uma pergunta muito importante que selecionei aqui no caderno para não me esquecer, que é: como posso perceber se estou a descurar o meu bem-estar enquanto cuido dos meus filhos? Obrigada pelo convite, David. Eu gosto de focar muito, a minha especialidade, digamos assim, é a comunicação não violenta e que tem aqui um grande foco nas nossas necessidades, não é? E quando nós começamos a dar sinais de que o nosso autocuidado está descurado, habitualmente é quando as nossas necessidades não estão preenchidas. E como é que isto acontece? Com a falta de paciência, com o desânimo, a falta de motivação, com uma irritação permanente. E, portanto, existem aqui vários sinais de que eu não estou a cuidar bem de mim. E quando eu digo não estou a cuidar bem de mim, eu não estou a ter as minhas necessidades atendidas. Okay. Podem ser várias necessidades. Começando por umas muito básicas, que são o descanso, o sono, a alimentação. Depois, falando de outras coisas, a diversão, que é uma coisa que está muito pouco por atender habitualmente nos adultos, tendemos a descurar. Pronto, e muitas outras, e aqui será de caso a caso, mas a questão do descanso é mesmo importante, porque quando não descansamos, o nosso cérebro não funciona bem e tudo começa a funcionar mal, não é? Claro. O que é que tu sentes como, coach parental? Eu sinto como professora, eu sinto que muitas vezes aqui os jovens têm muitas horas de aula, estão muito tempo na escola, os pais também estão, antigamente não estavam se calhar até tão tarde no trabalho e agora devido à vida profissional estão até mais tarde. E a nível de tempo, que conselhos é que davas? Porque muitas vezes eu sinto que os jovens depois da escola ainda vão fazer outras tarefas diárias, ainda vão para o desporto, etc. Os pais muitas vezes não veem os filhos. Há aqui alguma estratégia também para haver aqui algo mais próximo? Bom, primeiro é termos aqui uma intencionalidade, não é? O que é que eu quero? Que mãe é que eu quero ser? Que pai é que eu quero ser? Que relação é que eu quero cuidar? O que é que eu quero fazer na minha vida? E hoje em dia vivemos num fazer. Estamos sempre no fazer. E não paramos para pensar, isto que eu estou a fazer está alinhado com aquilo que eu quero para mim, está alinhado para a relação que eu quero ter com o meu filho. Eu estou bem, isto faz-me sentido, isto tudo encaixa, não é? Sim. E portanto, eu diria que uma primeira fase é eu olhar para a minha vida e perceber, isto está a funcionar ou não está a funcionar? E o que vemos muitas vezes são famílias com rotinas, quer dos filhos, quer dos próprios pais, com rotinas que não estão a funcionar, não é? Porque estamos a fazer sempre. Eu tenho que ser mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ir mais além. Isso que tu falaste de não haver o apoio e de a vida ter mudado muito é verdade, não é? Nós antigamente acabava-se o trabalho, acabou, não havia mais ligação, ninguém pensava mais, acabou. Havia muito aquele apoio da aldeia que deixou de haver, não é? Sim. E não havia de todo esta intensidade de ocupação dos jovens, não é? Não havia. Antigamente havia muito menos horas na escola, havia menos atividades. Claro que depois depende aqui um bocadinho dos contextos onde os jovens se inserem, né? E ainda hoje em dia depende muito se está em cidade, onde se inserem, não é? E também depende muito dos pais. O que acontece desde cedo é que os pais começam a não ter disponibilidade para estar com os filhos no período pós-escola e os miúdos precisam de estar ocupados e não podem, e já não. Infelizmente, eu acho que vivemos numa altura em que passámos do 8 para o 80, vivemos numa altura de muito medo, não é? E já, não pode ficar sozinho em casa, cada vez se dá menos, não é independência, mas autonomia, confiança de que os jovens são capazes, cada vez se delega mais noutras pessoas essa responsabilidade e portanto, olhar para nós, o que é que eu posso mudar na minha vida para criar aqui mais espaço para mim, mais espaço para a minha relação com o meu filho, mais espaço para ter uma vida mais significativa e melhor, não é? Porque vejo muitas vezes as pessoas embrulhadas em vidas que já não lhes dizem nada, não é?
e com os problemas de saúde mental, e eu tenho acompanhado muitas mulheres, em particular nas mulheres, tenho acompanhado e visto muitos casos de burnout, porque não se sabe quando parar. Pois. E habitualmente para-se quando o corpo dá sinal que é preciso parar. E a nível familiar isso depois reflete-se, não é? Claro, A claro. nível de pais e jovens e tudo, não é? Se eu não consigo cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? É aquela metáfora muito conhecida da máscara de oxigênio no avião, não é? Eu primeiro tenho que pôr em mim para depois conseguir pôr no meu E filho. muitas vezes o exemplo, por exemplo, nós damos aos jovens, se o pai trabalha até das 8 da manhã até às 8 da noite e depois o jovem, nós se calhar dizemos uma coisa, não somos congruentes com a mensagem muitas vezes que transmitimos aos jovens. Tenho aqui outra questão importante também que gostava de ouvir a tua opinião. De que forma cuidar de mim próprio pode influenciar positivamente o comportamento e a saúde emocional dos meus filhos? Então, nós somos o exemplo, não é? Claro. Os nossos filhos modelam, não há hipótese, eles modelam connosco. Em particular, se nós tivermos um apego seguro com eles, não é? Se eles sentirem segurança na relação que têm connosco. Eles vão sempre querer pertencer, mesmo que o nosso apego não seja totalmente seguro, eles vão sempre modelar alguma coisa connosco. Por exemplo, a forma como nós nos relacionamos na relação íntima vai modelar como é que eles mais tarde se vão relacionar nas relações que vão ter. Ou mesmo nas relações na adolescência. Começam a interiorizar que aquilo é a forma de estar e de agir, não é? E, portanto, este exemplo que nós damos é fundamental para eles, porque é o chamado walk the talk, não é? Se eu disser para fazer uma coisa e depois faço outra completamente diferente, não é? Por exemplo, se eu disser assim, olha, é muito importante priorizares o teu descanso porque o teu cérebro precisa de descansar. E depois ele vê que eu estou no telemóvel até muito tarde, ou a ver séries até muito tarde, ou durmo pouco e queixo-me que não consigo descansar, ou imagina, estou à mesa e estou preocupado com o trabalho e estou completamente ausente e de repente, tenho que ir fazer um telefonema. Pois. E portanto, os jovens vão modelar, vão dizer, ok, ou seja, até pode, nós funcionamos muito ao nível da emoção, mais aqui ao nível da emoção que nem vemos, não é? Achamos que estamos na consciência, mas a maior parte das vezes não estamos na consciência, não é? Então, por mais que eu saiba uma coisa, se eu estou a ver outra, eu fico assim muito baralhado, não é? Esta congruência não acontece e, portanto, nós somos claramente o exemplo. E isso na minha vida aconteceu de uma forma. Vou-te dar aqui um exemplo muito prático. Eu tinha algumas dificuldades em definir limites, ou seja, estava sempre muito preocupada em atender as necessidades dos meus filhos. E de repente percebi, mas que exemplo é que eu estou a dar? Eles estão a ver que eu não cuido de mim. Pois. E então, quando eles crescerem, eles também vão dar prioridade às necessidades de todas as outras pessoas e não vão saber cuidar de si. E percebi que era importante, ok, tenho que pôr a minha máscara primeiro, tenho que dar este exemplo. Okay. Há aqui um momento, Xana. Vou dizer aqui aos nossos ouvintes que fiz o meu trabalho de casa como professor e sei que tu tens 3 jovens pequenos, certo? Certo. Pronto, isso serve também para ti. Muitas vezes a parte profissional, nós sabemos que termos as ferramentas ajuda na parte pessoal. Isto ajuda, era a minha questão, ajuda-te imenso esses teus conhecimentos também na parte do crescimento dos teus filhos e na relação com o teu marido? Ajuda muito, naturalmente. Okay. E aliás, eu acho que nós vamos procurar aprender nos sítios onde temos dor, não é? E eu procurei toda esta formação, etc., porque eu não tinha ferramentas, eu senti que não tinha ferramentas. E esta questão, acho que esta questão do autocuidado surge muito aqui de uma situação que é, nós somos uma pessoa até termos filhos. Temos todo um workload de trabalho, somos capazes de muito, não temos limites porque só dependemos de nós, e de repente surge um filho. E quando surge um filho, eu continuo a ser capaz, mas eu não tenho recursos para fazer. Claro. E há aqui um luto que é muito importante viver, que é, ok, eu sei que era capaz, mas eu agora já não sou já não consigo estar naquele sítio. Mesmo a relação também marido e mulher com o nascimento. Exatamente, as coisas mudam, nós transformamos, nós vamos mudando, e às vezes esta aceitação de que nós já não temos o mesmo tempo, não temos a mesma capacidade, porque quando temos um filho ao nosso cuidado, é uma coisa que ocupa muito da nossa cabeça, a gestão emocional, a gestão de tarefas, a gestão de uma série de outras coisas. Nós não vamos deixar de ser aquela pessoa, mas não temos os mesmos recursos, e é tão importante que a autoajuda aceitarmos isso, sabes? Eu acho que nós às vezes andamos em negação, ainda queremos ser a pessoa que éramos lá atrás, e depois surge o burnout muito dessa situação, porque queremos adicionar os filhos àquilo que já éramos e não é possível, não é? 1 mais 1 dá 2, não dá 3. Claro. Não há hipótese, não é? Claro. E aqui mais uma questão pertinente e gostava de ouvir a tua opinião. Quais são
algumas práticas simples de autocuidado que posso integrar no meu dia a dia, mesmo com uma agenda muito ocupada? É a priorização, não é? Eu acho que o autocuidado, cuidarmos de nós, para já uma autoconsciência. O que é que me está a fazer falta? O que é que eu preciso? Cada pessoa tem formas diferentes, estratégias diferentes para atender as suas necessidades, não é? Por exemplo, se eu precisar de paz, há pessoas que gostam de ir andar na natureza, há pessoas que gostam de fazer yoga, há pessoas que gostam de ouvir. Cada um de nós precisa de Sim. conhecer e perceber o que é que faz com que se nutra, não é? Como é que eu gosto muito da imagem e acho que isto ajuda muito também com os adolescentes, que é como é que está a tua pilha de energia? Estás aonde? Como é que onde é que estás agora? Não é? Sim. E nós conseguimos ter esta consciência da nossa pilha, que também acho que é uma coisa que nós não fazemos, é como é que está a minha pilha agora? Ok. Né? O que é que eu posso fazer para aumentar, ou seja, carregar a minha pilha? Por exemplo, e nós vamos mudando, não é? Por exemplo, houve uma altura que funcionou muito bem para mim, acordar mais cedo que os miúdos e fazer uma meia hora de yoga. Pois. Funcionou muito para mim. Agora, por exemplo, não funciona porque estou numa fase em que estou mais cansada. Mas ir adaptando e procurando em cada fase o que é que pode funcionar e não descurar das nossas necessidades, que eu acho que aí é mesmo importante. Olha, há uma questão que eu tenho, uma curiosidade, e eu sinto, e eu queria ouvir a tua opinião. Muitas vezes os pais falam comigo e eu, pronto, sendo professor, não sendo a minha área a 100% a parte de comportamento, muitas vezes eles pensam que sabem. Ok? Eles pensam que sabem ajudar e depois muitas vezes eles precisam de ajuda. Que conselhos é que tu darias a esses pais? Porque eu sinto que muitas vezes que os jovens e os pais estão ali um bocado desfasados e às vezes estão perdidos e necessitam de ajuda. A geração é outra, como tu disseste. Antigamente eu lembro-me que eu ia para a casa da minha avó, estava com os meus, e o meu pai saía cedo, minha mãe era doméstica, atualmente já há poucas pessoas domésticas, já não existe tanto como antigamente, e a geração é outra, já os telemóveis, etc. Que conselhos é que davas aos pais? Porque muitas vezes eles precisam de ajuda. Eu penso que mais os pais do que os jovens, porque os jovens estão na fase de ir para o bando e descobrir algo novo. E que conselhos é que davas aos pais? E se eles precisam de ajuda, muitas vezes formações, algo que possas ajudar. Está bem? Acho que as formações são importantes e o conhecimento é muito importante. Há um bocadinho aquela crença coletiva de que educar é uma coisa intuitiva, que é uma coisa que nós sabemos fazer porque então se fez desde sempre. Percebemos que não, não é? Percebemos que não, porque para já, cada vez menos nós assistimos menos à nossa volta à criação de outras pessoas. Enquanto quando se vivia na aldeia aquilo era muito mais visual, não é? Sim. Nós assistíamos, não é? É muito comum hoje quando alguém é mãe ou pai diz assim, olha, mas tu acompanhaste o crescimento de alguém? Não, nunca vi, já não estou com crianças há não sei quantos anos, não é? Portanto, quanto mais longe nós estamos da realidade, mais desligados, não é? Portanto, o aprender é muito importante. A questão de como é que o nosso cérebro funciona é fundamental Claro. que os pais saibam a cada momento do desenvolvimento onde é que os filhos estão, porque há aquela ideia de que já tem 10 anos, já tem 15 anos, já devia ter muito mais maturidade. Não, o cérebro só está completamente desenvolvido aos 25. A parte da reatividade é que demora mais tempo a desenvolver. Portanto, este conhecimento é muito importante. O cérebro, como é que funciona o cérebro? E depois, quem é que eu sou? Pois. Quem é que eu sou? O que é que eu posso fazer por mim? E falavas que os jovens estão numa fase diferente, mas às vezes não estão, porque, por exemplo, se um pai tem muita ansiedade, é muito fácil que essa ansiedade se transporte para o jovem. Nós sabemos que isso hoje é um problema gigante, a ansiedade na juventude, não é? Por uma série de fatores, não interessa. Mas e o pai? Há muita resistência à terapia, muita resistência à saúde mental, ainda há um estigma muito grande que a saúde mental é um tema de. Com certeza já ouviste a frase, isso é para malucos, Pois. eu não sou nem maluca, eu não estou mal. Não, a saúde mental, na minha opinião, é como ir ao dentista. Não vejo qualquer diferença. Nós precisamos cuidar de nós, precisar perceber como é que nós estamos, falar sobre as coisas, essa é outra coisa. Sim. Nós cada vez falamos menos, cada vez há menos realidade partilhada. Eu acho que estou a viver sozinha um problema e não estou. Não brinca-se Estamos tanto, todos, não se não é? brinca tanto como antigamente. E o convívio, não é? Sim. Há mais, estamos numa sociedade muito mais individualista, menos comunitária, não há aquele sentido de comunidade e que as pessoas sentem-se cada vez mais isoladas. E eu sinto, e o que estás a dizer, eu sinto cada vez mais nas escolas, e isso é uma realidade, pessoas, jovens, adolescentes, medicados. Ok? E isso é assustador, e muitas vezes também essa medicação é falta de algo também em casa, não é? É o que estás a dizer.
Essa atenção, É autocuidado. daquela criança, não é? Pode ser uma questão, pode ser uma questão de, pode ser uma neurodivergência, pode ser outra Claro. doença de saúde mental, mas vem da história daquela criança, do contexto e no contexto não só em casa, não é? Nós somos um todo, nós vivemos no sistema, não é? Somos influenciados por todo o sistema, pode ser em casa, pode ser até num desporto, pode ser na escola, somos um conjunto de várias coisas, não é? E aqui não há, a última coisa que eu faço nas minhas sessões é culpar pais, não é? Não há culpa, cada um de nós está no sítio que está. Estamos a fazer o melhor que nós sabemos com os recursos que nós temos. Agora, podemos aumentar os recursos? Podemos identificar que precisamos aumentar os recursos? Podemos fazer. E na tua opinião, sim, não é culpar aqui neste caso, não é culpar pais, nem culpar jovens, mas a minha pergunta foi, muitas vezes eu sinto aquela resistência dos pais. Estamos num sítio de dor, não é? É muito difícil nós percebermos que alguma coisa não correu bem ou não está a correr bem. É um sítio de dor, não é? É difícil olhar para isso, é difícil olhar para nós e assim, pá, eu gostava de fazer diferente e eu preciso fazer diferente. Claro que sim, e quem está a ouvir da DS Academy também dá essas sessões de coach parental, a Andrei também ajuda nessas áreas. Quem tiver também interesse é só entrar em contato connosco, nós teremos o gosto em ajudar. Tenho aqui uma questão que é interessante e eu gostava que se podias partilhar uma história de como o autocuidado de um pai ou mãe fez uma diferença notável na vida da sua família. Olha, tenho aqui uma situação de um atendimento recente de uma mãe de 3 filhos e que estava claramente a priorizar os filhos e isso estava a fazer com que a relação dela com eles e a capacidade de os ver tivesse muito diminuída, não é? Porque estava muito mais reativa, muito mais que sem vontade de estar com os filhos na prática. E quando encontramos ali algumas estratégias em conjunto, que foi ela que definiu naturalmente, como eu disse, temos que ser nós a encontrar as nossas próprias estratégias. Um coach ou um orientador parental ajuda a pessoa a encontrar as suas próprias estratégias, porque não há fórmulas certas, não é? Quando ela percebeu e se dedicou a ir dar um passeio, a estar um bocadinho mais sozinha, ler um livro, isso teve um impacto muito grande na relação com os filhos, na capacidade dela conseguir estar com os filhos. Este é um exemplo. Olha, eu queria pegar um pouco atrás, que tu estavas a falar do exemplo. Um exemplo, mesmo nas escolas, e sendo a DS Academy no centro de explicações, eu sinto, e aqui é uma mensagem também para os professores e para a escola, porque nós todos somos jovens, ou conhecemos jovens, muitas vezes eu sinto no recreio, aquilo que tu estavas a dizer do brincar, os jovens já não brincam, já não mexem, estão sempre mexendo no telemóvel, mas também o exemplo dos professores, também eles não falam entre eles, as pessoas não falam entre eles, é o exemplo. Muitas vezes podia haver aquele clima, não é? Aquele clima de comunicação, professor, aluno, jovens, tudo ali, não estão tudo no telemóvel, também aqui se o professor diz para tirar o telemóvel, também podia dar o exemplo também sem telemóvel. Sim, o telemóvel é um problema sistémico, não é um problema nem do professor, nem do aluno, nem do pai, nem da mãe, é um problema da nossa sociedade. E aí eu acho que é preciso olhar para este tema de uma forma mais de alto nível. E acho que só olhando de alto nível é que vamos para baixo conseguir ter os impactos práticos. Claro. Olha, eu faço sempre, não preparei, mas faço sempre esta última questão de reflexão, que é, neste momento, fecha os olhos, imagina-te uma jovem de 14 anos, neste momento, e que conselhos é que tu davas aos teus pais neste momento? Podes abrir aos poucos. Que conselhos é que darias agora aos teus pais sobre este tema? Eu acho que daria o conselho que é importante que eles cuidem de si próprios. Acho que eu veria isso e se eu pudesse seria isso que eu dizia. Vocês também têm que ser felizes, não podem estar só concentrados na minha felicidade, porque a minha felicidade depende do todo e não só de mim. Ok, excelente. Olha, obrigado pela tua presença. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Coloquem um like e até ao próximo episódio. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do podcast Os Pais do Século XXI. Lembre-se que a jornada da parentalidade é uma grande aventura e nós estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder nenhum episódio. Até à próxima semana e continue a ser um herói na vida dos seus filhos, mesmo que eles digam que não. Até à próxima.